إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد أنزل في كتاب الله التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء في القرآن الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي إخوتي، أتوا أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الله؟ وأنزل من سور الكتاب الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Caros irmãos e irmãs, adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala, uma vez chegou algumas pessoas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntaram para ele: quem é Allah? Quem é esse Allah de quem você toda hora está falando? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não precisou responder, pois na mesma hora Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a resposta para eles através de uma revelação que diz: Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Essa é uma das suratas do Coran, uma das mais importantes suratas do Coran, mas também é uma surata que muitos dos sábios muçulmanos chamaram de Surat Tawhid, a surata do Tawhid. E como a gente esses dias estamos falando um pouco do Tawhid e dos seus fundamentos e da sua importância, e principalmente limpar a visão que o muçulmano pode ter do Tawhid, de algumas visões heterogêneas que não tem nada a ver com a tradição muçulmana, que às vezes até são inspiradas de outras tradições, principalmente cristãs ou às vezes judaicas, é importante trazermos essa resposta corânica sobre a definição do que é o Tawhid. Dois pontos interessantes a gente observar aqui em relação a essa surata. Essa surata tem várias divergências sobre a sua revelação, mas a maioria dos sábios concordam que ela foi revelada justamente no primeiro ano da revelação do Coran, para explicar justamente para a gente quem é Allah, ou como que a gente deve conceber e entender a noção de Allah. Essa é uma coisa importante. Mas também, junto com a surata al-Fatiha, talvez seja também a outra surata que foi revelada duas vezes. Sim, tem suratas do Coran que foram reveladas duas vezes para nos mostrar a importância dessa surata. Uma delas é a surata al-Fatiha, que é basicamente a mãe do Coran, o resumo do Coran, o que faz encontrar todas as mensagens do Coran. Mas também a surata do Tawhid, que também nos mostra o objetivo que a gente quer chegar, onde a gente está querendo andar para chegar. Quando a gente fala de Sharia, a Sharia muitas vezes, infelizmente, muitas colocam um significado que não tem muito a ver com o significado corânico, que é de falar de lei. Não, essa noção de lei é uma noção ocidental, mas a Sharia é o caminho que leva você à sua fonte, onde você quer chegar. E a nossa fonte é Allah subhanahu wa ta'ala. Então é importante o Coran nos explicar quem é Allah subhanahu wa ta'ala e como que a gente caminha a chegar à verdadeira fonte, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nas duas circunstâncias da revelação dessa surata, seja em Meca, seja em Medina também, que foi no primeiro ano da Hijra, olha só, primeiro ano da revelação, primeiro ano da Hijra, foram duas situações onde pessoas vieram perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quem é Allah.
Quer dizer que as pessoas antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não usavam a palavra Allah? Não, usava. Allah existe na língua árabe. O próprio pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se chamava Abdullah. Então, quer dizer que o termo Allah existia. Então, em Meca, teria sido o pessoal do Quraysh que perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Em Medina, alguns dizem que teriam sido cristãos e judeus que vieram perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que dessas duas situações, essas duas pessoas, esses dois grupos conheciam sim o termo Allah, mas por que o Coran revela para o profeta sallallahu alaihi wasallam uma explicação do que é Allah? É justamente para limpar de uma visão humanizada que a gente fez a Allah subhanahu wa ta'ala, que a gente trouxe a Allah subhanahu wa ta'ala à nossa realidade e quis colocar a Allah subhanahu wa ta'ala como se fosse um objeto nosso. Uma coisa que o profeta sallallahu gostava de falar para os seus sahabas e que é uma lição fundamental para nós: meditem sobre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, e assim você achará seu caminho para encontrar Allah. Mas não procure meditar sobre a forma de Deus, porque você não tem como saber a forma de Deus. Na hora que, ainda na hora que você pensa que Allah subhanahu wa ta'ala tem tal forma, é exatamente essa forma que ela não tem, que Allah subhanahu wa ta'ala não tem. Que você não tem capacidade de dar forma a Deus. Esse é o limite da sua imaginação, esse é o limite da sua capacidade. Só pode conhecer a Allah o que Allah revelou a você dele, de si, inshallah. Então nessa surata começa com uma coisa interessante. Alguns sábios falam que essa surata também é a surata al-Ikhlas, que a gente muitas vezes traduziu por surata da sinceridade, mas Ikhlas não é sinceridade, é muito mais que sinceridade. Porque até popularmente, coloquialmente, muitas vezes a gente usa a palavra khalas para dizer acabou, o que é completo, o que é limpo. Então Ikhlas na verdade é algo que você limpou de tal maneira que não há nenhuma impureza, não há nada de fora, é completamente puro. É isso que é Ikhlas. Então é muito além da simples sinceridade. Então é o que é a base na verdade do Din. Porque muitas vezes a gente gosta de falar dos pilares do Islã, os pilares da fé, os pilares da prática, os pilares de tal ciência. Mas a gente esquece que para você colocar pilares, você precisa de um terreno para colocar esses pilares. Senão você vai colocar os pilares onde? Vai colocar no ar? Não, você precisa de um lugar, de um chão para colocar esses pilares. O chão onde você coloca esse pilar é o Ikhlas, é a purificação do seu tawhid, da sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso começa com um entendimento coerente de quem é Allah subhanahu wa ta'ala para você. Por isso que o Coran começa com isso. Qul, diga. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, na sua sinceridade pura, ele transmitia exatamente o que foi trazido a ele. Disseram para o profeta sallallahu alaihi wasallam, diga. Ele diz também, diga. Esse diga é ao profeta sallallahu alaihi wasallam só que é destinado? Não. Esse qul é destinado para nós também. Quer dizer que nós também somos testemunhas de transmitir essa mensagem do que Allah subhanahu wa ta'ala, de quem é Allah subhanahu wa ta'ala, em quem a gente pretende acreditar, de quem é Allah subhanahu wa ta'ala, em quem a gente pretende chegar a ter. Em que a gente diz que a gente está percorrendo o caminho, a sharia para chegar a ter, a gente também tem que dizer isso. Então esse qul, muito além do profeta sallallahu é uma fala para conosco. É por isso que o profeta sallallahu guardou isso na sua revelação e fez transcrever isso pelos seus sahabas também no Mus'haf. Aí vem algumas curiosidades, claro que a gente o tempo não seria suficiente para a gente fazer um tafsir, um comentário completo da surata al-Ikhlas, mas é importante a gente tocar alguns pontos curiosos dessa surata, até para tirar algumas confusões que podem ficar nas nossas mentes. A surata começa Huwa Allahu. Aí vem um primeiro problema. Quando a gente pega a palavra Huwa, muitas vezes a gente comumente, infelizmente, como a gente não escuta diretamente as explicações na mensagem, na língua do Coran, a gente comumente escuta traduzir por ele. Diga, ele é Allah. Astaghfirullah. Thumma astaghfirullah. Wa astaghfirullah. Atribuir ele a Allah subhanahu wa ta'ala é atribuir uma coisa que é destinada à criatura a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está puro disso, subhanallah. E na verdade isso vem das dificuldades que a gente tem às vezes de traduzir alguns conceitos e também de alguns elementos culturais, como a gente já falou aqui algumas vezes, que foram trazidos de volta dentro da sociedade muçulmana durante os governos umíyadas e que não tem fundamentação nem na linguística árabe, nem, na verdade, na tradição do conhecimento muçulmano. Huwa vem de al-haw. E quem conhece um pouco de tasawwuf sabe o que os sábios do tasawwuf, como Imam Junaid, por exemplo, fala de al-haw. É o que é íntimo, é o que é particular, o que é específico a alguma coisa, é o que é singular a alguma coisa. Então, Huwa não é ele. Traduzir Huwa por ele é o segundo sentido de Huwa. Mas Huwa significa alguma coisa que é absolutamente único, absolutamente singular, absolutamente particular. Então, o Huwa é o singular absoluto no árabe.
não traduz necessariamente o masculino. Pelo contrário, inclusive se usa, o árabe usa o huwa para traduzir o masculino, pelo fato que o masculino ele não reproduz. É por isso que o que a gente traduz para o feminino é o que pode render o plural coletivo. Vou só dar uma pequena parêntese aqui, que algumas pessoas fazem confusões quando no Corão fala de Hurun Ain. Inshallah, um dia teremos a oportunidade de falar do paraíso, da noção de paraíso no Islã, e dizem que está falando de virgens. Não. É porque o termo, a expressão é colocada no feminino, algumas pessoas acham que não é feminino. Não é feminino. O que a gente considera feminino, geralmente, nas nossas línguas, no árabe, rende o plural coletivo. E o que a gente considera masculino rende o singular absoluto. Então, Huwa Allahu Ahad aqui não é ele é Allah, não. É o singular absoluto. Olha só. A surata começa já afirmando a absolutidade. O fato que Allah subhanahu wa ta'ala é absolutamente singular, absolutamente particular. Quando você quer dizer que algo é particular, você usa esse Huwa. É por isso que no Tasawwuf a gente usa al-Haw para falar da sua evolução, do que é característica a uma pessoa, o que é só daquela pessoa. Então, Qul huwa Allahu ahad, diga, o singular absoluto é Allah. Se o Huwa aqui tivesse sido usado no sentido do Huwa, como a gente usa para a criatura, na mesma época, as pessoas que contestavam o profeta Islam iam ter a prova de dizer que ele não é profeta. É porque eles entenderam que o Huwa era o termo correto para ser usado aqui, que caracteriza o singular absoluto. Primeiro, uma informação no Huwa para nos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é absolutamente singular. Se Allah subhanahu wa ta'ala é absolutamente singular, você não tem nada a comparar a Allah subhanahu wa ta'ala. Você não tem nem como querer imaginar como que é Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah é tão singular que a sua mente não pode enxergar aquilo. Isso é o primeiro ponto e uma primeira informação que cada muçulmano tem que ter na sua mente. E Allah, Lafz Jalala, como a gente gosta de colocar no i'rab do Corão. Essa expressão, infelizmente, também é importante a gente parar. Allah, exatamente na língua árabe, o que a gente usa para falar de Deus, que são as noções que a gente tem. Mas lá na língua árabe, na linguística árabe, Allah é um termo muito mais forte. Um dos sábios muçulmanos, Ibn al-Mansur, que escreveu o famoso Lisan al-Arab, um dos primeiros dicionários de linguística árabe, explicava justamente as várias origens possíveis da palavra Allah. Mas tem uma origem que a gente popularizou, que ele descartou, inclusive, que a gente diz que Allah vem de al-Ilah. Allah seria tipo colocar o artigo definido e colocar a divindade. Não. Tem um outro significado, uma outra origem da palavra Allah que é mais condizente com a linguística árabe, que é Ilahu. O Hu é do Huwa, que é do singular absoluto. Ilah quer dizer, como a gente fala shahada, La ilaha illa Allah. Não há divindade além de. Quer dizer que nada existe além dessa coisa. Então, Illahu, Allahu, é aquele que não existe nada além dele. Essa é uma outra informação fundamental para nós. As nossas existências são todas relativas. A única existência que é real é de Allah subhanahu wa ta'ala, porque somos todos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Somos todas coisas que foram planejadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então a única coisa absoluta que existe é Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, uma curiosidade no Corão, nos coloca sobre na Surat Nur, Nurullahi. Quando Allah subhanahu wa ta'ala nos explica o que podia ser comparado, o que podia nos dar uma ideia do que é Nur. Mas uma coisa que a gente deixa passar, até hoje, com a evolução da ciência, principalmente na física, a gente sabe que hoje a única métrica que a gente tem no universo, a única métrica que o ser humano tem acesso é a velocidade da luz. Sem a velocidade da luz, a gente não tem referencial para calcular nada. A gente nem tem referencial para nos situar no universo. E quando você quer caminhar em alguma coisa, você precisa de uma referencial para saber o caminho. Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra isso. Então, a única referencial absoluta que a gente usou para nos mostrar isso, para nos mostrar que Illahu não existe nenhuma realidade, não existe nada de absoluto além de Allah. Então, Qul huwa Allahu ahad, diga, o singular absoluto é aquele cuja não existe nada além. Al-ahad. Qul huwa Allahu ahad. Aí vem o ahad. Imam Ibn Mansur, que eu vou citar de novo, Imam Suyuti também reforçou isso, nos lembra que a gente tem duas expressões para falar o no árabe. A gente tem o Wahid, quando a gente vai contar no árabe, a gente fala Wahid, Ithnain, Talata, e a gente tem o Ahad. A gente não usa o Ahad para contar, mas tudo significa um. Allah é Al-Wahid, é verdade, é o único. Mas dizem que, Imam Al-Mansur fala que Al-Wahid é no Zat, fi Zat.
na personalidade. Então todo mundo pode ser Wahid. Eu sou Idris, sou um ser humano, sou único no meu gênero. Mas existem outros seres humanos. Então depois de Idris a gente pode contar 2, 3, 4, 5. Walakin al-ahad fil ma'na. Al-ahad é no sentido, é no significado fundamental. Então não tem a ver com personalidade. Então eu posso dizer que tem uma pessoa, 2 pessoas, 3, e cada pessoa tem a sua particularidade, é verdade. Eu sou diferente dele, mas a gente pode contar a gente aqui, a gente é contável. Enquanto Ahad não é contável. Ahad, de novo, nos reforça o significado do Rua. O Não é o único, não. É o absoluto. O após o qual não há 2, antes do qual não há 0. É por isso que o resto da surata nos explica o resto. Allahu as-Samad. E Samad também, muitas vezes, a gente traduziu como absoluto. É verdade. Mas, na verdade, Samada significa algo que é Mughni binafsihi. Alguma coisa que é suficiente para si. Ele não é só suficiente, ele é riquíssimo por si. Então, é suficiente além da conta por si. Não precisa de ninguém. É o absolutamente independente. Mas não só isso. Ele é absolutamente independente que provê aos outros. Sem perder nada. Isso que chama Samad. Por isso, alguns sabem Al-Mughni binafsi. É rico por si mesmo e não pode perder nada do que tem. É por isso que a gente fala que você adora Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta inclusive fala, você adora Allah subhanahu wa ta'ala, é para você. Não vai acrescentar nem tirar nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Não vai acrescentar nem tirar nada a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala é Samad. Absoluto, independente por si e provedor por si. Sem que isso tira nada a Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que você não pode situar Allah subhanahu wa ta'ala no espaço nem no tempo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não precisa nem do espaço nem do tempo para existir, porque o espaço e o tempo são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é uma coisa fundamental que a gente tem que colocar na nossa mente, porque infelizmente, durante os governos umíyadas, vou falar de novo, depois os abássidas também continuaram, isso foram governos políticos que trazeram dentro da literatura muçulmana tradições que não fazem parte da tradição islâmica, que são tradições judaicas e cristãs, como algumas pessoas, por exemplo, tiveram a ousadia de dar características humanas a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala tem mãos. O que até hadiths que foram inventados dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano à sua imagem. Não existe isso. Allahu Samad. Subhanallah. Não existe nada que possa repetir nem imagem, nem nada de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ela é absoluto por si, independente por si, diferente por si, suficiente por si. Então atribuir membros a Allah subhanahu wa ta'ala, ou colocar Allah subhanahu wa ta'ala dentro da criatura, infelizmente é uma coisa que é longe, diferente do Tawhid, diferente da visão da Aqidah, da Ash'ariya, ou da Maturidiyya, que é a Aqidah que a gente chama de Aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja dessa visão, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda uma compreensão e um conhecimento melhor de Allah subhanahu wa ta'ala, que a gente possa cada vez mais se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين إنه هو الغفور الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Então, aí o resto da surata é só para nos indicar alguns pontos importantes. Lam yalid wa lam yulad. Aqui também tem um detalhe importante sobre walada, que muitas vezes a gente diz, não gerou e não foi gerado. Talvez seja melhor falar assim, mas a gente acha que isso está no sentido de ter filhos. Não, está muito além disso. Allah subhanahu wa ta'ala, nada é deduzido de Allah subhanahu wa ta'ala. Nada você pode dizer que tal coisa é parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Que isso também é uma visão que é possível na visão muçulmana. Se Allah subhanahu wa ta'ala está além da sua conta, está além, inclusive no sábado nós falamos de shirk por humanização. Você dar características humanas a Allah subhanahu wa ta'ala, ou dar características de Allah subhanahu wa ta'ala para seres humanos. Então, nada é deduzível de Allah subhanahu wa ta'ala. Você não pode dizer que fulano é uma parte de Deus, ou que tal coisa é uma parte de Deus. São sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês, nós, todos somos criaturas, somos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como a terra, o céu, a lua, as estrelas.
Todas as criaturas, o universo, ou talvez os universos, o paraíso, o inferno, são todos sinais. Até o paraíso e o inferno são sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, para que nós conheçamos Allah subhanahu wa ta'ala, mas não são partes de Allah subhanahu wa ta'ala, porque nada é deduzível de Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yulad. E Allah subhanahu wa ta'ala também não é deduzido de nada. As-Samad, suficiente por si, provedor por si, e não precisa de nada. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala é quem planeja tudo. Por isso que a gente tem a noção de Qadar na Aqida muçulmana, que infelizmente pessoas confundem com uma noção que é árabe, que é a noção de Maktub, que não tem nada a ver com Qadar, que é uma noção cultural, mas o Qadar é o planejamento perfeito das coisas por Allah subhanahu wa ta'ala. É o planejamento. Se Allah subhanahu wa ta'ala é Samad no que ele faz, é claro que no que ele faz ele vai ter o planejamento perfeito. E o muçulmano tem fé que toda a criação de Allah subhanahu wa ta'ala é um plano perfeito. Mesmo o livre-arbítrio que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu é planejado de forma perfeita. Então, essa é a noção de Qadar. Por isso que vocês foram criados dentro do Qadar como sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós fomos criados dentro do Qadar como sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles foram criados dentro do Qadar como sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. E esses sinais é para que a gente conheça Allah subhanahu wa ta'ala cada vez melhor. Por isso que o profeta nos sugeriu, quando você quer conhecer Allah, medite sobre você mesmo. O próprio Coran nos lembra. Afala yanzuruna. E vocês não olham, olha o camelo, o camelo que vocês usam. Olha a própria comida que vocês se alimentam. Como que a comida chegou no prato? E você pegar e colocar até na sua boca. Como essa comida é transformada na sua barriga de tal maneira a te alimentar, e a parte que não for útil saia também do teu corpo. Para e só pensa nisso. E isso são sinais para você conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, e não para você achar que você é parte de Deus, que você é. Isso é um sinal da arrogância, é um sinal de Shaitan, que tenha se achado acima do que ele realmente é. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Walam yakul lahu kufuwan ahad. E nada é comparável a Allah subhanahu wa ta'ala. E nada, ahad aqui de novo, nada de forma absoluta é comparável a Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a ter uma compreensão coerente, uma compreensão coerente do Tawhid. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite sempre nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala reforce a nossa fé, purifica a nossa fé, khalasa a nossa fé, e nos cure também, Mukashkashatun, que é um dos nomes do Surat al-Ikhlas também, que é aquele que cura. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos cure através dessa surata, ao qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ela vale 1/3 do Coran. A recitação do Surat al-Ikhlas vale 1/3 do Coran. Que é a surata também que o profeta ensinou para os sahabas para usarem quando querem se proteger, que ensinou também quando querem fazer súplicas. Contrariamente a que muita gente acha, você pode usar o Coran para fazer, que o Coran é tudo, é súplica também. Que você quer fazer súplica, vai pedir alguma coisa para Allah subhanahu wa ta'ala. Nada melhor que declarar a absolutidade da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, a absolutidade da unicidade da sua adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque muito mais do que declarar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, Surat al-Ikhlas nos lembra que a gente tem que ser mukhlisin. A gente tem que ser gente que purifique seus corações de tudo que é associacionismo possível a Allah subhanahu wa ta'ala, começando pela purificação do nosso próprio ego. Por isso que existe uma ciência islâmica dedicada somente a isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite isso. Ibadallah, qad amara Allah bi amrin wa qad bada bi nafsihi wa qala inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.